se organize. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 4. O assunto dessa noite é um assunto de maturidade, um assunto para que possamos crescer um pouco mais na nossa responsabilidade cristã. Está escrito assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Perceba agora como que ele vai descrever Jesus: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Olha agora. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele põe palavras de Jesus: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Interessante que Jesus ele pede para que João escrevesse as 7 igrejas da Ásia. Nós vimos no domingo passado sobre Éfeso, né? A gente falou sobre essa igreja, como ela perdeu o primeiro amor, e aprendemos um pouco sobre esse primeiro amor, os detalhes que envolvem esse primeiro amor. Hoje eu quero falar sobre sacerdócio, dentro daquilo que esse texto nos diz, que Jesus ele nos constituiu, ele colocou você, ele deu essa função a você como cristão de sacerdócio, é uma função sacerdotal. Interessante, gente, que hoje eu estava vendo alguns vídeos de música e de repente foi proposto para mim um vídeo sobre cérebro. Um médico falando, até aliás, médicozinho fala muito bem, eu gostei muito da forma como ele se expressa ao público, falando de uma coisa complicada que é o nosso cérebro, mas de uma forma tão simples. E ele trabalha muito essa questão dessa mentalidade, do que é a mente, do que é o funcionamento do cérebro. E eu tenho ficado a cada dia mais firmado no meu coração que Satanás, ele mudou a forma mesmo de atuar. Se você for observar antigamente, quando nós olhávamos a igreja, se tinha um indício de pessoas ficando possessas o tempo todo. Era o tempo todo um pastor chamado para expulsar um demônio aqui e outro ali. Hoje, Satanás está lidando com a prisão espiritual de um ângulo diferente. Ele está trabalhando de uma forma sutil. Se nós formos olhar a própria história, hoje nós temos no Brasil a implantação de uma mentalidade marxista, né? E o que está acontecendo? Dizem que pegaram esse pensamento na forma como um homem chamado Antônio, né? Grise. Oi? Esse homem, ele falou o seguinte: se você quer implantar o marxismo, não use exércitos, pessoas armadas. Ele diz o seguinte: tome as faculdades. Se você observar hoje como que está as nossas faculdades, se observar os nossos jovens que estudam, se você observar os vídeos que estão pela internet, você vai ver jovens que são de postura tradicional, são de posturas políticas mais tradicionais, mais conservadoras. Vocês vão observar esses jovens sendo espancados até, xingados por professores. E eu não tenho dúvida de que a Bíblia é a verdade de Deus. Eu não tenho dúvida de que o que a Bíblia propõe irá se cumprir. Eu não tenho dúvida, somente nós que militamos, que lutamos a batalha da fé, que nos perdemos nisso, de achar que Satanás
ele não entendeu a proposta de que se você quer tomar alguém, tome a mentalidade dessa pessoa. Se você quer tomar uma igreja, você não precisa combater a igreja. Você precisa tomar o culto dela. Você precisa tomar esse espaço aqui, a pregação. Você precisa tomar a mentalidade. Por isso a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito Santo, ele afirmava expressamente de que pessoas apostatariam da fé, iriam se desviar, iriam ficar distantes da fé. Ele diz que por causa de seguir doutrinas de demônios, a gente pode observar que o ato de se apostatar da fé não tem a ver com sair de igreja, tem a ver com seguir doutrinas de demônios. E ele vai e segue falando, se eu estou citando 1 Timóteo capítulo 4, nesse texto de 1 Timóteo capítulo 4, fica claro que ele diz que essas doutrinas de demônios seriam passadas pela mente de homens que estavam cauterizados a sua mente pela verdade. Aliás, contra a verdade. Eram homens que não sabiam mais o que é a verdade de Deus. Estavam pregando qualquer coisa, qualquer mentira. E a gente acredita que isso não irá se cumprir. Eu já observei, dialogando com algumas pessoas, que as pessoas não acreditam que as igrejas serão tomadas por enxurradas de mensagens demoníacas. A gente não acredita, a gente pensa que o nosso maior inimigo é uma pessoa de uma religião X. É uma pessoa que bota um despacho numa encruzilhada. Nós pensamos que o nosso maior adversário é quem está fora da igreja falando mal da igreja. Ou é algum pastor que decide pensar um pouco mais e falar algumas realidades para a mudança da igreja. A gente pensa que o nosso maior adversário é esse. E não é. É uma mentalidade anticristã que está dentro de uma igreja. Por que eu estou iniciando com isso? Existem muitas coisas que são perigosas quando isso entra na sua mente. E uma delas é que o Evangelho ele não é feito somente de prazeres, de desfrute, de dádivas, de direitos. O Evangelho também é feito de responsabilidade. Está faltando isso. Primeiro ponto, eu acho que falta responsabilidade por conta da instituição que está se perdendo. As pessoas estão pensando em igreja nesse âmbito agora. Instituição e organismo. Uma organização e um organismo, para ficar melhor a colocação. De que a igreja ela também é uma instituição e por causa disso ela tem as suas complexidades e por isso algumas pessoas têm se levantado contra cuidar da igreja. Entendendo que a igreja ela tem seus papéis de uma organização, mas ela é muito mais. Eu acredito que isso entrou como uma enxurrada no Brasil. Se você pode confirmar isso, você deve ter alguém que você conhece, que hoje fala que é cristão, mas que está fora de uma igreja e está em paz com isso. Você deve conhecer cristãos que conhecem outro, que está fora de uma igreja, que anda por aí de culto em culto, que não tem compromisso com ninguém, e que você acha que ele é sério, que você acha que ele é até mais santo do que eu, que faço parte de uma igreja. Eu duvido que você não conheça alguém, que você não conheça uma história parecida. Como é que essa pessoa chegou a estar onde está? Não foi de uma hora para outra. A mente dela foi cauterizada contra a verdade. Ela está calejada. É semelhante a um lugar onde você tanto bateu que ficou sem sensibilidade. Não tem mais sensibilidade nessa pessoa. A atitude dela hoje, ela está em paz consigo mesma. Ela está fora de uma igreja e está bem com isso. E não adianta a verdade chegar. Eu acho que o primeiro de tudo, o que a gente precisa entender é isso. As pessoas estão contrárias à igreja. E isso está gerando um fortalecimento por parte das trevas. Porque quando você se levanta pregando coisa contrária a isso. Por exemplo, só estou dando um exemplo dessa questão dos desigrejados. Se você se levanta pregando contrário, você está sendo tradicional. Observa que é um complô contra a mentalidade que você prega, fixa e ela é reproduzida. Observa que é um complô dentro da igreja e da sociedade. Tudo que se chama tradição é abominação.
Jesus falou que um escriba, uma pessoa que era chamada de mestre da lei muitas vezes na Bíblia, que se essa pessoa fosse conhecedora do reino de Deus, ele fala que seria semelhante a um pai de família, que tiraria do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Você precisa entender que existe essência em muitos pensamentos antiquados, que você julga antiquado. Será que todas as gerações que se passaram são descartáveis e não tem nada para trazer para a nossa? Será que não há nenhuma contribuição com a geração do meu avô? Será que nenhuma contribuição há? Nós que estamos agora, há um complô, gente, dentro da igreja a gente vê isso. Há uma reação da igreja estranha. A igreja está comprando a ideia do tempo. Quando a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação, da onde? Transformação tem a ver com mudança da mente. E o que eu estou tentando falar aqui? Eu quero introduzir, tentando colocar na sua cabeça, que toda mudança, ela precisa começar da sua mente. Então essa questão sacerdotal, ela está se perdendo. Não há em nós uma atitude de pensar que nós temos direitos, mas que temos deveres. E que diante de Deus você é um filho que tem as suas tarefas a serem cumpridas. Isso está se perdendo. As pessoas estão pensando da seguinte maneira: eu estou indo na igreja, isso não é suficiente? Não, eu estou na igreja, eu sou um ofertante, eu sou isso, aquilo. Será que isso não é suficiente? E hoje eu queria mostrar para você como que Deus ele pensou um povo, e um povo com funções. Você tem uma responsabilidade, uma autoridade diante de Deus, um acesso a Deus diferenciado, por conta que esse direito te traga uma obrigação. Preste atenção. Vamos pensar à luz do contexto de Israel. Deus também pensou Israel como uma nação de sacerdotes. Olha comigo o que está escrito em Êxodo 19, 6. O que está acontecendo nesse texto? Rapidamente, você vai abrir, mas você vai prestar atenção no que eu estou falando com você. Êxodo 19, 6. O que está acontecendo aqui? O Sinai está pegando fogo. Deus está com a sua glória brilhando sobre o monte. Deus está se revelando ao povo. Deus está fazendo uma aliança com o povo. Deus vem sobre o monte para fazer uma aliança com o povo. Aqui ele vai começar o processo de dar os 10 mandamentos. As placas, né? A lei de Deus. É aqui que ele vai transmitir ao povo os mandamentos. Então o que está acontecendo aqui? Deus está aplicando no povo, falando para o povo aquilo que era a expectativa dele na aliança. Deus tinha uma expectativa. Deus não tinha só direitos, ele tinha deveres. Esse é o ponto. Você precisa amadurecer até isso, a entender o seu dever cristão e a cumpri-lo. Olha o que está acontecendo aqui. Verso 6. Ele diz assim para Israel: vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falarás ao filho de Israel. O que está acontecendo? Moisés está ouvindo de Deus, vai lá, transmite ao povo e traz para nós a resposta. Traz aqui o que eles estão falando. Então o que Deus está fazendo? Deus está falando para o povo: essa é a minha expectativa com vocês. Eu quero fazer de vocês uma nação, um reino de sacerdotes. Ele queria que todo judeu, todo israelita fosse um sacerdote diante dele, tivesse uma função de representar diante dele, de estar diante dele em intercessão. Não quero entrar muito nas funções aqui, para a gente não embolar um pouco o sentido da mensagem. Mas preste atenção no que está acontecendo. Deus expõe que a expectativa era que toda a nação fosse. Foi isso que aconteceu? Você sabe que não. Levi, a sua tribo, né, a tribo de Levi, foi separada para o serviço sacerdotal. O povo aqui vai terminar falando, sabe o que? Moisés, você ouvirá Deus. Eles ficam com medo e falam: você vai ouvir Deus e vai transmitir a nós. O que eles colocam? Eles chamam um homem e falam assim: fique entre nós e Deus. Nós não queremos relação próxima. Eu quero que você fale com ele por mim enfim, transfira lá. Quando for o nosso pecado, vocês vão lá e intercedem por nós. O povo não quis a sua função. Mas você vê que lá em Jesus isso é resgatado.
Quando João vai escrever a carta às igrejas, ele vai começar a descrever Jesus. Fiel testemunha, primogênito entre os mortos. Você entende isso, né? Jesus é a fiel testemunha, ele trouxe o testemunho de Deus, ele testificou o que Deus era. Depois ele foi e ressuscitou como primícia dos que dormem. Hoje ele é o primogênito dentre aqueles que vão vencer a morte, e nós vamos vencer com ele. Amém? Amém. Só que dentro disso ele fala, aquele que nos ama. Ele começa a descrever Jesus como um mimo, como uma coisa gostosa. Aquele que nos ama. Que palavra é essa? Então, quando é ele. Aí ele diz, esse constituiu um reino e sacerdote. Constituiu você como reino e sacerdote. Aí ele diz que pelo seu sangue ele nos lavou. Pelo seu sangue ele nos purificou. Nós precisamos estar entendidos do que isso trouxe para nós. Isso trouxe responsabilidade. Preste atenção, todo sacerdote, antes de entrar, ele tinha que passar por um processo de purificação de si mesmo. Hebreus vai contar até que Jesus ele não precisou disso porque ele era um sacerdote santo. Porém, olha a ideia de que todo sacerdote, antes de representar o povo diante de Deus, já foi uma pessoa lavada, já foi uma pessoa tratada, já foi uma pessoa purificada, já tinha pureza em sua vida. Então preste atenção, o próprio Senhor Jesus, ele é visto como um sacerdote. Você sabe muito bem que para ser sacerdote segundo a carne, como eu vou usar a linguagem aqui de Hebreus, você precisaria nascer na tribo de Levi. Mas Jesus ele não nasceu na tribo de Levi, você sabe bem. Amém? Jesus não nasceu. Mas interessante é que surge na história bíblica um sacerdote chamado Melquisedeque. Em Gênesis 14. Esse sacerdote traz pão e vinho, faz uma ceia com Abraão, toma o dízimo de Abraão, sem que ninguém saiba da onde esse homem veio. Quem é esse cara? Ele é rei de Salém, rei de paz. Ninguém nem sabe, ele é um rei que surgiu, rei e sacerdote, as duas coisas. Esse cara trazia as duas marcas da proposta do que é o reino de Deus hoje, um reino de sacerdote. O cara, Melquisedeque, traz a mesma proposta, só que ninguém sabe. Ninguém sabe se ele tinha mulher, se tinha família, de onde veio. Ninguém sabe ao certo desse homem. Tem até um livro chamado Fator Melquisedeque, que fala dessas aparições de Jesus em tribos indígenas, enfim, em tribos africanas, esse tipo de coisa, de aparição miraculosa. A pessoa chega lá no local para pregar e de repente fala, não, esse Deus que você está falando aí, descrevendo para a gente, ele apresentou para nós, falou que era o filho do Deus que nós adorávamos, falou que ele morreu pelos nossos pecados. As pessoas chegavam para evangelizar e já tinham sido evangelizadas por uma aparição miraculosa de Jesus. Então esse fator Melquisedeque surge e desaparece. Mas Jesus ele é chamado de sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele participa desse sacerdócio que surge do nada. Um sacerdócio que não respeita a naturalidade humana, porque não era a proposta de Deus fazer de uma tribo. Ele constituiu uma tribo porque o homem fugiu da sua responsabilidade. Meu irmão, Deus só levanta um substituto quando há um fugitivo. Ele só traz algo extra ao seu plano quando você não faz o que devia ser feito. Não vai crendo agora que Jesus vai ficar aparecendo por aí. Não, você tem que pregar o evangelho. Só aparece quando não cumpre a sua função de pregar. Não tem ninguém lá para evangelizar aquela tribo. Jesus vai lá e fala, deixa eu aparecer. Eles precisam de saber. Eles precisam de morrer no pecado, mas sabendo que eles não quiseram salvação. Quando virá o fim? A Bíblia diz, quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Você pega hoje o mapa mundi, eu tive uma aula na MCM que me abriu os olhos e eu fiquei espantado demais. Quando você pega Zacarias 5:5, eu não sei se é Zacarias ou é Ezequiel, mas você pega 5:5, diz a Bíblia que Deus colocou Israel no centro das nações. Você já pegou um mapa mundi, aquele mapa?
e olhou aonde está no centro, é Israel. Se você pegar todas as extremidades, os confins, porque como Jesus falou, ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, ele não estava no Brasil, na praia de Copacabana, não. Ele estava em Jerusalém. Ele não estava em qualquer lugar. Confins da terra, ele não falou para a gente sair do Brasil e ir para a China. Ele falou, o meu movimento sai de Jerusalém e toma as nações da terra. Você quer saber? O Evangelho, a pregação dele já tocou todas as extremidades da terra. Quando você vai vendo, sim, hoje tem até um movimento chamado de Volta a Jerusalém, que eles estão pregando ao inverso. A gente desconhece muita coisa. Mas sabe o que acontece? Está se havendo um esfriamento da nossa função. A gente não sabe a autoridade que Deus nos deu diante dele. A gente desconhece os deveres que essa autoridade nos dá. Jesus, ele era um sacerdote, e como sacerdote ele foi um intercessor. A principal função de Jesus sacerdotal foi levar diante de Deus o sangue, foi trazer diante de Deus a representatividade. Um sacerdote, ele era um representante, por isso que ele carregava nos ombros, carregava no peito, tudo que lembrasse Israel. E interessante que ombro sempre traz uma ideia de responsabilidade, sim ou não? Estou carregando você nos ombros, cara. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou com uma responsabilidade. Então tinha uma ombreira que lembrava o povo de Israel. Deus falou, não compareça perante mim. Todo sacerdote, você pode ver em Êxodo 28, todo sacerdote precisa comparecer diante de mim com ombreiras, com o peitoral, com as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Então preste atenção, como que o sacerdote ele estava diante de Deus, mas em representatividade. E Jesus, ele está o tempo todo, como diz Romanos 8,34, te representando. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à destra do Pai, à direita do Pai, e intercede por nós. Ou melhor, também intercede. Porque o texto, há uns versículos acima, diz que o Espírito Santo intercede. E agora que Jesus intercede, eu quero ler com você Hebreus capítulo 7. A gente entendendo essa questão do sacerdócio, a gente pode mergulhar um pouco mais em entender, compreender as implicações dessa função na nossa vida. Hebreus 7, 23. Está escrito assim: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos. Eu vou pegar um texto fora do seu contexto, mas eu explico o que está sendo dito aqui. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Ele está falando da questão de que um sacerdote, quando ele morria, ele tinha que passar para o seu filho. Era uma questão geracional. Passava desse pai para o filho. Olha o que diz o 24. Este, está falando de Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ou seja, não haverá mudanças no sacerdócio de Jesus, ele sempre estará lá. Agora, olha como ele fica, olha o trabalho. Jesus parou de trabalhar, olha o 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se o sacerdote ia diante de Deus representar o povo, se o sumo sacerdote ia mais além, representar o povo diante da presença, quando Jesus rasgou o véu, ele entrou como sacerdote, ele entrou como sumo sacerdote, estabelecendo o seguinte: a partir de hoje, diante da tua presença estará, não uma vez no ano, um sangue que clama por justificação sobre a vida do povo. Eu estarei sempre, não haverá mais condenação, porque eu estarei sempre ali para interceder e para salvar, para trazer essas pessoas de volta ao Senhor. Meu irmão, salvar de quê? Ele não está falando de salvação nesse sentido. Ele está falando de uma salvação constante. Ele está falando de uma salvação
da justiça que deveria ser aplicada sobre a sua vida, mas que quando Jesus está clamando diante de Deus, quando você está em fé diante de Deus, essa justiça está o tempo todo para você. Está o tempo todo a seu favor. Por isso que a gente pode unir esse texto ao texto de Romanos e dizer: quem nos condena? Jesus é quem morreu. Quem nos condena? É Ele que vive para interceder. Quem? Quem poderá achar questões contra a tua vida que estão clamando diante de Deus uma justiça? Se você aprender a viver pelo mérito do sangue de Jesus, se você aprender a viver debaixo desse cuidado sacerdotal de Jesus, eu duvido que se ache questão contra a tua vida que possa te acusar, que possa te limitar na presença de Deus. Não tem. Pegou aí? Está se sentindo mais limpo? Se o sacerdote não se trata, ele não pode continuar na sua função. Deixa eu te falar um pouco sobre o sacerdócio. O sacerdote, ele não podia ter nenhum tipo de limitação física. Ele tinha que ser uma pessoa extremamente que passasse uma ideia de perfeição. Lembra do serviçal do sacerdote? Talvez esse menino ele seria sacerdote um dia, que Pedro dá-lhe uma vaca, corta a orelha. Isso impediria desse menino se tornar um sacerdote, porque não podia ter nenhuma imperfeição física. O sacerdote, eu quero só te mostrar o peso que dá por trás de cumprir essa função. Ele tinha que ser alguém agradável a Deus. Para entrar na presença de Deus, não entrava de qualquer maneira. Trocava-se as vestes por uma veste limpa. Lavava-se a mão na bacia de bronze que ficava diante da primeira entrada, onde de fato era o tabernáculo. Porque a gente fala do tabernáculo, né, a gente lembra dos muros, vamos dizer assim, da cortina que tinha em volta, ou do muro que tinha em volta, que aí chamava-se átrio. Mas para entrar e cumprir a função, no átrio entrava todo tipo de gente. Lá dentro não. Para cumprir a função, o camarada tinha que estar perfeito, apto. E se prendia na mitra, né, na cobertura da cabeça, se colocava uma placa dizendo santidade ao Senhor. Era um camarada que sobre ele carregava um peso, literalmente. Quando ele se vestia, meu irmão, ele se vestia ele sabendo: peraí, olha como é que não, eu estou indo lá pelo povo. Amarrava, botava no ombro: eu estou indo lá pelo povo. Aquela roupa branca. Quando ele se lavava na bacia, ele estava dizendo: gente, tem que entrar aí de forma pura. Eu não posso tomar daquilo, eu não posso entregar nenhum tipo de incenso diante da presença dele que não seja um perfume agradável, literalmente. Eu não posso comer na presença dele do pão sagrado, eu tenho que estar puro. Eu não posso acender a lâmpada dele de qualquer maneira. Peraí, deixa eu trabalhar a minha vida. Eles tinham que entregar sacrifícios por eles mesmos. Todo um preparo para tratar com Deus Santo. Por último, ele tinha que tacar uma coisa escrita na testa: santidade ao Senhor. O que ele estava falando? Eu tenho consagração, eu não sou qualquer um. Eu sou consagrado, eu sou lavado, eu sou puro, eu estou limpo, eu estou apto. Fala sério, essas tarefas, você já viu que eu estou falando de consagração total? Que o seu sacerdócio, ele te traz uma obrigação de estar apto, trabalhado, limpo, pronto. Um sacerdote ele não chegava lá por escala, não. É mais ou menos, brincando aqui, como aquela época que eu via meu pai indo para a igreja já com uma mensagem pronta, porque vai que está no pique cola da vez, né? O irmão passa e fala: colheita, está contigo. Brincando aqui, por favor. Já pensou? Era o dia do sacerdote, só que ele chega e fala assim: cara, caiu hoje sobre mim. Lembra do esposo de Isabel, Zacarias? Caiu por sorte, Lucas capítulo 2, ou capítulo 1, eu acho.
Lucas diz que caiu por sorte. Era o dia dele entrar, ele entrou entregando o quê? Incenso, queimando incenso. Na hora do incenso, o anjo aparece, fala que ele teria um filho. Isabel, que era estéril, vai e dá luz a um filho. Mas como que foi que ele entrou como sacerdote? Por sorte. Então o sacerdote não sabia, ele tinha que estar pronto sempre, meu irmão. Dia de trabalho, levantou, vamos limpar o altar hoje, vamos tirar as cinzas, vamos preparar tudo para a entrega diária, vamos lá, vamos fazer a oferta de libação, vamos, já imolou o animal, já, tá, e agora? Vamos ver quem vai estar hoje, hein? Vamos ver quem hoje que faz essa tarefa toda. Você, não estou bem, desculpa, mas, meu irmão, a responsabilidade que pesava, literalmente pesava. Sério. Aí a nova aliança escancarou isso para você, abriu essa possibilidade para você, dizendo, você é um sacerdote. Deus chamou um reino de sacerdote. Fala sério. Esse privilégio, você só quer ele ou também quer a responsabilidade dele? Pastor, não estou entendendo. A gente não mata mais animal? A gente não acende incenso ou o senhor está mandando a gente queimar incenso dentro de casa? Pô, viaja não, né? Chegava na Michelle, aquela nuvem de perfume assim. Rapaz, o que aconteceu com o senhor? Falou que eu era sacerdote. Por favor, não mata o cachorro. Vamos entregar o cachorro ao Senhor. Não, por favor. Teve uma vez que, gente, olha só, esse pedido que está sendo gravado. Eu novo convertido. Cheguei para um amigo e falei assim, cara, é o seguinte, irmão. Está escrito no Salmo, só me fala a memória, 142, 2, assim, 140, verso 2, que suba a tua presença, a minha oração, como incenso. Aí, meu irmão, falei para ele, nós vamos acender um incenso e vamos orar. Só vamos parar quando o incenso cair todo. Gente, aquilo demora. Você não tem noção, irmão. Aí liguei para o meu líder. Falei, rapaz, eu fiz isso porque eu já tinha ouvido que ele também tinha feito, né? Aí ele pegou e falou assim, não, cara, isso não é mais necessário. Tentou me instruir. Gente, a gente comete muita besteira se não tiver alguém mais maduro por perto. Comete muita. E eu não ia ter tido essa ideia maravilhosa sozinho, não. Mas, meu irmão, o incenso durou, hein? Durou. Eu ficava vendo aquele negocinho caindo. Quando caiu um pouquinho, eu pensava assim, Jesus, será que dá para cortar metade e acender o restante? Mas nós fomos fiéis ao Senhor. E Deus teve muita misericórdia de nós, esse é o tempo da ignorância. Então,